Bom dia a todos. Sejam bem-vindos nesse evento da CMAA, na forma de um podcast, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, durante a qual serão comentados os resultados do terceiro trimestre da safra 2024-2025. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, acompanhado de apresentação de slides e também está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e não haverá sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta ou esclarecer qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a área de RI da companhia, enviando e-mail para ri@cmaa.ind.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, assim como do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Uberlândia, no CA, Centro Administrativo da CMAA, estão os senhores Jefferson de Gaspari, CFO, Marcos Boita, gerente financeiro, e Geraldo Magela, gerente administrativo. Para dar início a esse webcast, eu passo agora a palavra para o Jefferson. Jefferson, por favor. Muito bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, podendo contar um pouco da nossa história, como temos feito já há algum tempo. Nesse mês, especificamente de março 25, queremos aí, através da CMA, homenagear as mulheres em razão do Dia Internacional da Mulher. Dizer que para nós é um orgulho termos em nossos times mulheres comprometidas, mulheres de grande valor, que trabalham conosco, que se dedicam e que oferecem uma parte da sua vida à CMAA. E também as mulheres que nesse momento assistem ao nosso evento. Estamos aqui diretamente da sede administrativa da CMAA, em Uberlândia, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, e aproveito também para dar as boas-vindas e um bom dia para o meu colega Marcos Boita. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Geraldo. E um bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. E também está conosco aqui um bom dia para o Geraldo. Geraldo, nosso gerente administrativo, mas é a pessoa responsável por ESG na companhia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Marcos Boita. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, aqui compartilhando as iniciativas de sustentabilidade e ESG. Bacana. Vamos passar aqui alguns minutos juntos, podendo compartilhar o nosso último trimestre e também os nossos primeiros 9 meses de safra, né? Tivemos agora no trimestre encerrado em 31 de dezembro, o encerramento da moagem de cana-de-açúcar e estamos aí há poucos dias também do encerramento do exercício fiscal. Mas nosso foco aqui vamos passar primeiro pelos destaques que nós tivemos aí ao longo dos 9 primeiros meses da safra, 24-25, uma safra marcada aí pelos focos de incêndio, principalmente ali nos meses de agosto, setembro, mas uma safra em que a CMA, mais uma vez, entrega resultados crescentes, resultados de bom desempenho, resultados de crescimento da companhia, algo que historicamente a gente vem trazendo. Obviamente que a velocidade de crescimento ela vai se alterando à medida que nos aproximamos dos limites de capacidade produtiva e, obviamente, vamos expandindo aí os nossos negócios. Mas falando dos nossos destaques, dos 9 primeiros meses de safra, a gente teve, então, uma moagem de 9.277.000 toneladas de cana, quase 9.300.000, número muito próximo ao do ano passado, um pouco acima, um crescimento. Também tivemos um volume de cana que nós tivemos que vender em função do momento, da oportunidade, da capacidade de produção, mas esse volume é o volume que nós processamos nas nossas 3 unidades. Usina Vale do Tijuco, em Uberaba, né? Usina Vale do Pontal, lá em Limeira do Oeste, e usina Canápolis, ali no município de Canápolis.
Essas 9 milhões e 300 mil toneladas de cana produziram 693 mil toneladas de açúcar, açúcar que adoça as nossas vidas, açúcar que alimenta o nosso povo, açúcar que dá energia. Produzimos 365 mil metros cúbicos de etanol, isso representando um crescimento de 6%. Então veja que nossa moagem cresceu 0,8%, nossa produção de açúcar quase zero, um pouquinho abaixo, 0,1%, então basicamente em linha, e o crescimento se deu na produção de etanol. Tudo isso traduzido em valores monetários, né, em reais, nós temos aí um crescimento da receita líquida em 18%, totalizando até dezembro 2 bilhões 435 milhões de reais. Então, mais uma vez, comprovando o crescimento sucessivo e constante da CMA. Isso também tivemos um crescimento do resultado operacional de 45% nesse mesmo período, totalizando 534 milhões. E um EBITDA de 1 bilhão 171 milhões, um crescimento de 26,7%. Então, os nossos principais destaques, aqui a gente preferiu compartilhar os 9 primeiros meses, exatamente porque você tem o encerramento da moagem em dezembro, e isso dá uma noção mais ampla e mais próxima dos números de fechamento final de safra, mais do que uma informação que às vezes mais relevante do que os 3 primeiros meses, né, Marcos? Você que está aí conosco trabalhando, conhece bem a importância da gente mostrar os 9 primeiros meses em função da proximidade do encerramento de safra, né? Exatamente, Jefferson. No nosso negócio, no nosso segmento, existe uma sazonalidade. E é sempre importante nós olharmos o todo. Como foi esse desempenho até o último trimestre, para que a gente tenha uma visão um pouco melhor dos resultados, tanto operacionais como também financeiros. Isso mesmo, uma empresa que tem sazonalidade, safra entre safra, uma empresa que produz em 8, 9 meses e comercializa em 12. Então é importante, quando você olha apenas um trimestre, você pode ter uma fotografia um pouco prejudicada. Quando você começa a olhar ela ao longo do ano, esses números vão fazendo muito mais sentido e ficando muito mais fáceis de serem interpretados, né? Falamos então dos destaques, quero falar também um pouquinho do comportamento do mercado de açúcar e de etanol. 2 mercados que se conversam, que têm uma relação direta entre eles, mas que tem uma dinâmica específica. Quando falamos do mercado de etanol, estamos falando principalmente do mercado doméstico. Então, o etanol, são poucas as oportunidades que existem de exportação e importação, eventualmente alguma janela, mas ele é basicamente mercado doméstico voltado para abastecimento dos veículos, né, combustível no Brasil, veículos a etanol e veículos a gasolina, que também tem lá uma composição de etanol na sua mistura. O mercado de etanol nessa safra que nós estamos vivendo, ele trouxe aí um comportamento melhor do que anterior, ele vem se recuperando. Quem teve a oportunidade de assistir nossas apresentações anteriores, pôde ouvir um pouquinho sobre momentos em que nós vivemos, principalmente final do governo anterior, começo do governo atual, a todos os fatores que aconteceram, mas a gente vem assistindo uma recuperação do mercado de etanol doméstico. Ele também vem passando por uma transformação, que nós já dissemos em oportunidades anteriores, mas é sempre importante repetir, que é o ingresso das plantas de etanol de milho, que produzem etanol através do milho e que também vem fazendo uma transformação nesse mercado. Então, o mercado que era prioritariamente produzindo na safra e comercializando em 12, hoje é um mercado de 12 meses, o que dá uma estabilidade, os preços tendem a uma estabilização maior, como vocês podem ver no gráfico que nós estamos apresentando, a linha cinza é exatamente o comportamento dos preços nessa safra que nós estamos vigente. E o gráfico de barras abaixo mostra também uma estabilidade nos volumes tanto de produção, mas principalmente de comercialização e consumo no mercado doméstico. Então, aí por volta de 2,8 bilhões de litros ao mês. Então, a estabilidade no volume reflete estabilidade de preços também, porém, numa crescente de recuperação de preços, o que favorece os resultados da companhia. Obviamente que, como eu falei, os 2 mercados se conversam,
de etanol e de açúcar. E quando nós olhamos para o mercado de açúcar, ele já vem num momento de preços bastante favoráveis já há alguns anos. Então, nós mantemos essa perspectiva e quando comparamos os preços de açúcar em equivalente em toneladas de açúcar, toneladas de cana e etanol, esses preços de açúcar ainda são mais remuneradores. Por isso, as usinas, de uma maneira geral, que produzem açúcar e etanol, têm cada vez mais tendido a produção maior e a maximização do açúcar, dado a rentabilidade que esse produto tem trazido para os resultados das companhias. Então, temos aí uma estabilidade de preços oscilando chegando a 2.900 ali no final de novembro de 23, depois vindo a 2.130 ali em maio 24, voltando a 2.700. Óbvio, você tem a curva no meio da safra em que tende a uma leve queda, mas um fator importante no mercado de açúcar que também a gente tem visto é o efeito do câmbio, porque como é um produto que está bastante sujeito à exportação, né, e o Brasil é um dos grandes exportadores de açúcar, o maior, e nós também, como Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, somos exportadores, né, do nosso açúcar, então o efeito do câmbio também tem um fator importante. As oscilações que acontecem ao longo do ano eventualmente trazem oportunidades de preços melhores. Aqui a gente no gráfico mostra aí apenas o preço médio e o dólar médio no mês, mas no dia a dia isso é uma dinâmica muito variável, muito flexível e muito rápida. Então a tomada de decisões na companhia é um fator importante e a gente sempre tem atuado e tomado decisões de maneira muito rápida, porque é onde as oportunidades existem. Bom, vamos olhar para dentro da companhia. Né? Falamos um pouco de mercado, vamos olhar para dentro da companhia. Já dissemos lá atrás sobre os destaques, mas vamos falar um pouquinho do desempenho operacional. Então, nos 3 primeiros meses e nos 9 meses de safra. Moagem, nós tivemos então no trimestre uma queda de 10%, moemos 1,9 esse ano contra 2,1 milhões de toneladas, mas nos 9 meses já tivemos aí o volume total da CMA de 9,3 contra 9,2% do ano passado, um crescimento de 0,8%, quase 1%. Né? O que eu ressalto aqui, o volume de moagem total, nós crescemos 1%, crescemos menos do que a gente vinha crescendo anteriormente. Um dos fatores, já mencionei, é a proximidade da capacidade produtiva. Então, à medida que nós vamos nos aproximando, naturalmente a barra eu preciso expandir para que eu possa continuar crescendo. Mas se vocês notarem, um fator importante é que nós estamos crescendo a quantidade de cana própria, a participação da cana própria no volume total. Então esse é um dos fatores, é um dos investimentos que a companhia vem fazendo, porque isso dá estabilidade e isso permite a perenidade da companhia ao longo do tempo. Então a cana própria, eu planto ela, eu tenho a garantia do fornecimento, não que com nossos fornecedores nós também não tenhamos, mas obviamente os resultados da cana própria proporcionam também uma oportunidade para o nosso negócio. Então, nós crescemos da safra passada de 4,5 milhões para 4,9 milhões em cana própria. 400 mil são quase 10% de crescimento na cana própria, apesar do 1% do crescimento na moagem total. Falando ainda em cana, nós temos 2 fatores, que é a qualidade e a produtividade. Né? A qualidade se dá através do ATR, que é a quantidade de açúcar que a cana contém, e a produtividade se dá em toneladas de cana por hectare, que é quantos pezinhos de cana você tem em 1 hectare. Então nós tivemos um crescimento do ATR em 1,3, acumulado de safra, saltando de 139 para 141 aproximadamente, e uma leve queda na produtividade, com uma queda de 5% no TCH, mais fortemente na Vale do Pontal e na Canápolis. São as 2 usinas que, de certo modo, sentiram um pouco mais o impacto das questões climáticas do ano passado. Tanto o fato que na Vale do Pontal, que é a UVP, é a usina que nós estamos investindo mais fortemente em irrigação. Por quê? Para que a gente garanta uma estabilidade de produtividade, de TCH, cada vez mais regular e mais equilibrada. Então, a companhia vem observando esses movimentos, a companhia olha e analisa riscos do negócio, inclusive os riscos climáticos, e toma as medidas que entende que fazem sentido para mitigar tais riscos. Um deles
nós estamos investindo em irrigação. Mais adiante o Marcos vai falar dos CAPEX, né, Marcos? Sim. E aí você pode detalhar um pouquinho mais sobre isso. Toneladas de cana moída, qualidade e produtividade, resultando em produção. Então nós tivemos aí a produção de açúcar basicamente em linha com a do ano passado, 694 mil toneladas de açúcar, e o crescimento na produção de etanol em quase 6%. Um pouquinho menos de anidro, um pouco mais de hidratado, o que mostra exatamente aquele gráfico do mercado, onde o consumo vem cada vez mais ali crescendo levemente, se mantendo, e a oportunidade de preço. Então, esse ano especificamente, nas 9 meses da safra 25, nós produzimos mais etanol hidratado, aquele que vai direto no tanque do veículo, né, do que etanol anidro. Mas crescemos em etanol. E diminuímos um pouquinho a nossa produção de energia por conta de modificações que a gente tem feito no processo industrial e acabam consumindo um pouco mais. E um outro fator também importante, que é o investimento em irrigação que eu mencionei que a gente tem feito, ele também consome uma parte da nossa energia. Então, a irrigação que nós fazemos nas nossas usinas, nós usamos a própria energia gerada. Eu não compro energia do mercado, eu não consumo, eu produzo energia, vendo para o mercado e movimento os nossos equipamentos, as nossas máquinas. Então, por isso, a nossa venda de energia foi um pouquinho menor, porque o nosso consumo foi maior, especificamente por conta da utilização de energia que estamos fazendo na irrigação, nos investimentos de irrigação da companhia. Tá bom? Falando em mix de produção, eu mencionei que em função dos preços de açúcar estão mais remuneradores do que os preços de etanol, nós também temos priorizado a maximização de açúcar, ou seja, produzir o máximo de açúcar que eu puder e o restante em etanol. Então, mantivemos aí nos 9 meses de 2025 57% contra 58% do ano passado, ou seja, basicamente o mesmo número, ou seja, estamos ali no nosso limite de produção, de capacidade de produção de açúcar, né, maximizando, por isso que nós não vimos um crescimento na produção de açúcar, mas já temos investimentos na companhia também fazendo para aumentar a capacidade de produção de açúcar, ou seja, maximizar cada vez mais e capturar uma oportunidade de melhores resultados na companhia, algo que a gente está constantemente buscando, até para poder remunerar nossos investidores, as pessoas que investem na companhia, que compram os nossos CRAs, poder remunerar o acionista, poder pagar melhores salários e assim por diante, ajudar a comunidade, né? Essas são algumas das missões da CMA. E aí, aproveito agora e vou pedir a ajuda do Marcos para falar um pouquinho do desempenho financeiro. Só eu falei até agora, Marcos, então me ajuda aí, vamos dividir a bola. Obrigado, Jefferson. Me ajuda também, vamos conversando. Bom, pessoal, vamos falar agora do desempenho financeiro da companhia, que nós vamos trazer como que os volumes operacionais de nossa produção, associados ao preço de mercado e associados também aos nossos custos operacionais, nossas estratégias de financiamento e nossos investimentos refletiram o desempenho financeiro da companhia nos 3 primeiros trimestres da safra atual. Começando pela receita operacional líquida. Comparando dezembro 24 com dezembro 25, nós verificamos um crescimento bastante expressivo de 18,1%. Aproximadamente 400 milhões de reais a mais de receita operacional líquida gerada. Está associado uma pequena parcela a um maior volume comercializado do açúcar e do etanol, mas uma grande parcela referente principalmente ao maior preço praticado na venda do etanol, da energia e principalmente do açúcar, comparado com o mesmo período da safra anterior. Quando analisamos como que a receita operacional para o produto está distribuída nos 9 meses iniciais dessa safra, nós verificamos que o açúcar teve maior contribuição, com 67%, o etanol com 27% distribuído entre etanol anidro e etanol hidratado, a energia elétrica 4% e CBIOS e outros 2%. Avançando agora, vamos falar da geração de caixa e lucratividade. Começando pelo EBITDA e sua margem de contribuição. Lembrando que o EBITDA é o nosso caixa operacional gerado, onde nós descontamos os juros, os impostos e os fatores de amortização e depreciação. Verificamos que nos 9 meses iniciais da safra, nós tivemos um crescimento
de 26,8%, muito em linha também com o crescimento da nossa receita operacional líquida. Quando olhamos a margem de contribuição, nós subimos de 44,8% para 48,1%. Quando analisamos o nosso lucro ou prejuízo líquido e margem de contribuição, olhando o trimestre, nós tivemos uma retração, que ela está associada ao valor justo dos instrumentos financeiros que são relacionados à nossa fixação da dívida. Como nossa dívida está muito alocada no longo prazo, tem uns efeitos de curvas futuras de IPCA, da Selic, que acabam influenciando no resultado do trimestre. Mas são efeitos não caixa, são efeitos pontuais. Exatamente por quê? Porque nós indexamos a nossa dívida na sua maior contribuição no CDI, por conta do nosso caixa robusto também que está no CDI. Quando analisamos os 9 meses, nós verificamos um crescimento, sim, de 16% comparado com o mesmo período da safra anterior, acompanhando o crescimento da receita e acompanhando também o crescimento do EBITDA. Isso mostra um pouco, Marcos, do que nós falamos anteriormente, que você olhar um trimestre pode prejudicar um pouco a análise, porque eventualmente você tem fatores específicos daquele momento, mas que não necessariamente eles são perenes e eles duradouros. Então, pontualmente, você pode ter efeitos, como você mencionou, você tem a marcação a mercado, né? E se nós lembrarmos, o mês de dezembro foi um mês em que o dólar, as taxas de juros tiveram oscilações absurdas. Exato. Depois eles retornaram. Então esses efeitos eles têm uma momentânea impacto nos números contábeis da companhia, ainda que não sejam caixa, e podem prejudicar a análise. Mas quando você olha ao longo dos 9 meses, a gente vê esse resultado mais consistente. Exatamente, nós verificamos um crescimento. Falando agora do investimento da CMA no trimestre, nós tivemos um crescimento comparado com o mesmo período da safra anterior, na verdade aqui é o acumulado, onde nós verificamos o crescimento nos equipamentos industriais, com destaque no investimento que a gente tem feito na nossa planta Vale do Pontal, onde nós estamos subindo a capacidade produtiva dela em 1 milhão de toneladas. Aqui é importante nós fazermos um parêntese, que esse investimento nós estamos fazendo com ele uma fonte de recurso muito estratégica. Conseguimos a aprovação do Fundo Clima, nós veiculamos nas nossas mídias sociais recentemente a aprovação desse programa. É um programa muito estratégico, porque é de longo prazo, com um custo muito oportuno, com uma carência muito oportuna, onde nós podemos fazer investimento nessa planta e ter o crescimento dela, contribuindo no crescimento da nossa geração de receita, nosso aumento de capacidade produtiva. Os equipamentos agrícolas tivemos também um crescimento, saímos de 34,4 para 77,1. São aqueles equipamentos relacionados a parte aumento da nossa capacidade produtiva, por conta do crescimento da Vale do Pontal, e parte da renovação da nossa frota. Tivemos também um aumento nas nossas construções e pavimentações, que está relacionado a investimentos em armazéns de açúcar. Nós fizemos investimento nas nossas armazéns, tanto na unidade Vale do Tijuco, como na unidade Canápolis. E nós conseguimos também uma fonte de financiamento para esses armazéns muito oportuna, que foi o programa PCA, junto ao BNDES, com o nosso parceiro BDMG. Marcos, aproveitando aqui, eu mencionei dos investimentos de irrigação que a gente tem feito, e contabilmente o tratamento dela se dá parte em equipamentos, que são os pivôs, etc., e parte também nas construções, que são as lagoas, as represas, né? Então, esses números de construção e equipamentos superiores ao período anterior mostram exatamente os investimentos em irrigação que a gente tem feito. Exatamente. Na formação do canavial também tivemos um leve crescimento relacionado a um ponto que o Jefferson trouxe no começo, falando sobre o nosso aumento no mix de cana própria, refletido por conta da compra da soqueira. Então, são oportunidades, eventualmente, que a gente tem de fazer um aumento da nossa participação de cana própria em relação à cana de fornecedores, uma vez que a gente mantém a nossa moagem, mantém a estabilidade do volume de cana, mas muito mais sob nosso controle, né? Exato. E para fazer frente a esses investimentos, que são bastante expressivos, nós temos que ter uma estratégia de dívida bastante adequada. Quando analisamos aqui a distribuição da dívida bancária bruta entre curto prazo e longo prazo, verificamos que em 31 de dezembro de 2024, sua maior concentração está expressivamente nas operações de longo prazo, 86% contra 14% de exposição
no curto prazo. Quando comparamos com os dados de encerramento da safra anterior e até do mesmo período da safra também anterior, nós enxergamos que a gente conseguiu ainda melhorar ainda mais índices que já eram muito bons. E esses índices são relacionados a uma estratégia que a companhia faz anualmente de pensar no longo prazo. Esse longo prazo não é somente a safra seguinte. A gente olha sempre muito além dela, pensando nos próximos 3, 4, 5 anos. E vão estar refletidos também nos próximos slides, que a gente vai falar, inclusive, das nossas operações que nós fazemos. Mas antes de você falar um pouquinho das operações e da distribuição disso no tempo, você mencionou o financiamento do Fundo Clima. Exato. Né? Qual que é o prazo do financiamento do Fundo Clima? Total de 15 anos. 15 anos. Então, são financiamentos de longo prazo para suportar investimentos de longo prazo. Exato. Então, também há como nós mencionamos e o slide anterior demonstra, os investimentos em CAPEX, os investimentos que a companhia está fazendo, as expansões das suas plantas, como é o caso da Vale do Pontal, como é o caso do aumento no mix do açúcar da Vale do Tijuco, 2 investimentos relevantes, o investimento da irrigação relevante, eles também, em algum momento aqui, já antecipando, devem refletir, eventualmente, num aumento de dívida para suportar esses investimentos, né, Marcos? Exatamente. E é muito importante que a gente olhar não o tamanho da dívida, mas como que ela está relacionada à nossa capacidade de pagamento, nossa capacidade de geração de resultados. E isso a gente verifica, Jefferson, quando a gente analisa a dívida bancária líquida sobre o seu EBITDA gerado. Em 31 de dezembro de 2024, para cada R$1 de dívida, nós temos praticamente R$1 de EBITDA gerado. Muito bom. Ou seja, o crescimento da dívida sozinho não necessariamente pode ser um problema. Ele seria um problema se estivesse no curto prazo e se estivesse suportando o capital de giro. Se é um crescimento para suportar investimento, aumento da capacidade produtiva e no longo prazo, também é uma dívida sadia, né? Exatamente, uma dívida muito saudável. E o que ratifica isso é exatamente como que está essa dívida no nosso cronograma de pagamento, onde nós verificamos que em 31 de dezembro de 2024, o nosso prazo médio de endividamento era de 5,1 anos. Um caixa muito robusto de 960 milhões de reais, conta um curto prazo de 326 milhões de reais. E quando nós analisamos que a boa parte dessa dívida, 532 milhões, está alocado para mais de 7 anos, ratifica o quanto que nós temos colocado uma estratégia anualmente muito bem estrategicamente colocada nas nossas operações. Marcos, agora eu sei que nós estamos aqui analisando e apresentando os números até dezembro, né? Mas nós já estamos em março, portanto, muitas coisas já aconteceram também, não fazem parte dessa apresentação, comporão a próxima, seguramente, mas me conta um pouquinho da última emissão que foi feita agora no começo do ano, prazo, valores, que a emissão do CRA, que a CMA é uma empresa já emissora recorrente nesse mercado, né? Conta um pouquinho vamos compartilhar aqui um pouco dessa experiência para já dar uma ideia de como virar o gráfico, né, na próxima apresentação. Na verdade, Jefferson, já está refletido aqui nesse gráfico. Essa operação foi concluída em novembro de 2024, então nós já trazemos esse último CRA, que foi emitido de 800 milhões de reais, uma linha com 10 anos de prazo total, 6 anos de carência. Essa linha ela não teve como objetivo aumentar a alavancagem da companhia, e sim fazer a troca contra as outras operações que estão vincendas nos próximos 1 a 4 anos. Dessa forma, nós conseguimos aumentar em 31 de dezembro ainda mais o nosso prazo médio de pagamento, onde nós conseguimos enxergar que nesses 532 milhões, que é onde a gente paga com mais de 7 anos, já está refletida essa nova operação que foi concluída com o nosso parceiro XP, nosso parceiro BSBB e nosso parceiro Banco Safra. E essa operação veio basicamente para amortizar outros vencimentos que já estavam recentes, né? Exatamente, para nós aliviar nossas operações que estão vencendo nos próximos de 1 até 4 anos. Hoje, como é que está? Fala um pouquinho, acho que você vai falar no próximo gráfico aí, a distribuição entre indexadores, até porque os nossos investidores, alguns preferem IPCA, outros preferem CDI, né? Exatamente, Jefferson. Nós temos a nossa maior alocação da dívida no CDI e também na Selic. Mas também ele está muito em linha com o nosso caixa, que nosso caixa também é remunerado pelo mesmo indexador. Temos 21,2% no IPCA,
onde nós também fazemos um hedge natural contra nossos contratos de energia, 1% de taxa pré e 0,4% na TR, que é relacionado aos nossos projetos de inovação, onde nós conseguimos um fund bastante diferenciado com o nosso parceiro BRB. Falando agora da liquidez corrente, a liquidez contábil, né? Primeiro, depois a gente faz uma liquidez ajustada. Em 31/12/2024, nós tivemos 1,6 vezes de liquidez corrente, que é o quanto que a gente tinha de disponibilidade no nosso ativo circulante contra nossos compromissos de curto prazo, no passivo circulante. E na liquidez corrente ajustada, nós excluímos os efeitos do IFRS 16, que são aqueles contratos de arrendamento e também os MTMs de derivativos financeiros relacionados à nossa fixação do produto. Quando fazemos essa liquidez corrente ajustada, nós verificamos que 31 de dezembro de 2024, nós tivemos 1,9 vezes de liquidez. Ou seja, para cada R$1 de dívida, eu tinha R$2 de caixa. Muito bem, e como nós sempre fazemos aqui, né, Marcos? A companhia é feita de pessoas, é feita de ações, não somente de números. Então, nossa produção, nossos resultados financeiros são importantes, mas igualmente importante é a nossa influência na vida das pessoas, nas comunidades. E aí eu convido o Geraldo para fazer um pouquinho e falar um pouquinho sobre as ações de ESG da companhia como parte importante no nosso processo de apresentação dos resultados que a gente faz a cada trimestre. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos novamente. Eu sempre gosto de falar que a apresentação aqui no webinar tem sido um canal de comunicação importante das nossas iniciativas de ESG e sustentabilidade. Então, muito obrigado pelo convite aqui, sempre poder a gente estar esclarecendo aquilo que nós estamos fazendo nessas iniciativas. E como o Jefferson falou anteriormente, assim como nos resultados financeiros, os resultados não financeiros, vamos colocar dessa forma, que é o ESG e sustentabilidade, nós não podemos olhar somente para o trimestre, né? A gente traz aqui as informações do trimestre, mas nós temos que olhar o contexto geral. Então, eu sempre gosto de trazer aqui e convidá-los desde já para entrar no nosso site da CMA e também acessar a nossa política de sustentabilidade. As nossas iniciativas de ESG e sustentabilidade, elas têm sido pautadas, Jefferson, muito na linha do Acordo de Paris, 2015, que o Brasil é signatário, e também dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Então, toda a nossa materialidade do nosso negócio, a gente tem feito a revisão a cada 2 anos, a partir, então, do Acordo de Paris e dos ODS. Então, eu convido todos aqui a acessar a nossa política de sustentabilidade lá para entender aqui as nossas ações voltadas ao ESG e sustentabilidade. E aqui, pessoal, eu vou trazer no terceiro trimestre, então, algumas iniciativas que nós desenvolvemos. Quem já nos acompanha de outras edições anteriores vai entender aqui também o andamento de alguns projetos, e quem está nos assistindo pela primeira vez aqui também tem a oportunidade de conhecer algumas dessas iniciativas. Nós temos na nossa política que um dos pilares é o desenvolvimento e engajamento das comunidades locais. O nosso negócio, nós estamos falando de 140 mil hectares de área plantada. Essa área ela passa por 15 municípios, então vocês podem imaginar a gama de comunidades rurais que nós abrangemos, que nós temos vizinhança direta das prefeituras e que a CMA tem a oportunidade de gerar emprego e renda para estas regiões. Então, além de geração de emprego e renda, a gente também nós conduzimos, né, nessas comunidades, nessas regiões, as nossas iniciativas aqui, vamos chamar de socioambientais. Tá? Uma delas é a Escola Verde. A gente, entre outubro e dezembro então, de 24, a gente fez um trabalho aí muito importante em Canápolis, em Limeira do Oeste. Eu sempre gosto de trazer aqui 3 colunas. Essa primeira são com as crianças e adolescentes então, que tiveram participação direta, mais de 1.200 crianças.
e mais de 50 professores que estiveram engajados. A Escola Verde, ela, em linhas gerais, pessoal, a gente traz um conceito de sustentabilidade para as escolas, falando de produção agrícola, falando de produção sustentável. É um trabalho importante, porque, como nós estamos no meio agrícola, nós temos que trazer essa origem agrícola também e criar essa cultura, né, nas comunidades que estão nesse entorno da produção agrícola, na produção de alimentos. As hortas comunitárias, muito em linha com a Escola Verde, mas as hortas comunitárias, ela tem um viés de produção realmente. Então, só para falar para vocês, nesse terceiro trimestre aqui, a gente fez um trabalho em Uberaba, numa instituição em Uberaba, e aí nós tivemos um impacto direto não só nas crianças, nas escolas, mas nas famílias das crianças, tá? E com os professores. Então, falando aqui, rapidamente, em linhas gerais, a gente produz hortaliças nas escolas e que supre ali aquela instituição na alimentação, e o excedente as crianças levam para as suas famílias. Então, é uma iniciativa bem interessante que, além de você produzir alimento, você fomentar o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes na produção de alimentos, então elas podem levar essa produção também para as suas casas. Uma iniciativa que a gente iniciou no ano passado, que é bem interessante, que é a Semear na Comunidade. A gente fez isso lá na unidade Vale do Tijuco. E falando em linhas gerais, pessoal, nas comunidades onde nós temos atuação, é a gente também nos apresentar para a nossa vizinhança nas ações que nós conduzimos. Então, a gente elegeu ali uma das comunidades próximas da usina Vale do Tijuco e nós levamos, então, a nossa equipe médica. Foi um dia ali de fazer uma orientação de saúde e segurança para as pessoas que vivem naquele distrito, naquela comunidade. E também foi um momento ali de nós trocarmos experiências com essas pessoas, então, que são os nossos vizinhos. Tá? E isso, pessoal, tem não é só um bate-papo, né, ocasional. Isso tem uma relação direta com todo o contexto da região. Eu estou dizendo do ponto de vista de segurança pública, do ponto de vista de saúde e segurança das pessoas que estão naquela região, e também do contexto de prevenção dos incêndios rurais, Jefferson. Por quê? Porque a gente atua muito na conscientização dessas pessoas, de como fazer um manejo adequado, uma tratativa adequada da questão ambiental. Então, o tema de mudanças climáticas ele tem sido cada vez mais desafiador para nós, assim como o Jefferson falou, porque isso tem um impacto direto na nossa produção. Então, trazer essa discussão para as comunidades que estão no nosso entorno é muito importante, tá? Então, foi um dia importante para tratar de diversos assuntos, também sobre a questão de prevenção dos incêndios rurais. Essas ações, Geraldo, eu acho importante, eu ressalto também, elas contribuem muito para, primeiro, apresentar a empresa para a comunidade de uma forma mais ampla. Muita gente, às vezes, ouve o nome e não tem a oportunidade de conhecer, e conhece, e ajuda também a atração de talentos, né? Que um dos grandes desafios que a gente tem hoje no nosso setor, crescimento do setor agro, etc., é mão de obra capacitada. Então, são ações que contribuem muito para a imagem, para a atração, para que a gente possa também, no futuro, contar com esses jovens que já têm essa familiaridade com a agricultura, de algum modo, para que um dia possam também estar conosco aqui trabalhando, né? Isso é muito importante. Muito bem lembrado aqui pelo Jefferson. Na verdade, essa nossa aproximação com as comunidades, a gente inclusive levou uma equipe também de gente de gestão para fazer uma triagem aqui, né, de currículos de pessoas e trazer pessoas para trabalhar conosco. O ciclo de sustentabilidade ele tem que se fechar, né? Como eu disse, não é só na questão de geração de emprego e renda, mas também de trazer pessoas para dentro do nosso negócio, seja através da parceria na produção agrícola, ou seja, enquanto colaboradores mesmo aqui, atuando nas nossas operações. E o último projeto aqui, são dois projetos na realidade, o projeto do Dia das Crianças, que aconteceu lá em outubro, e o Natal Solidário, que eu já comentei aqui em outras ocasiões, em outras edições,
que é um trabalho bem interessante. A gente atua aí no Natal de muitas crianças, mais de 600 crianças aqui, falando especificamente do Natal Solidário, foram alcançadas. Em resumo, pessoal, como é importante a gente ter um impacto na vida das pessoas, em abrir um horizonte diferente na vida das crianças e de abrir novas possibilidades, né? Então, o Natal Solidário é tudo isso. A gente mobiliza a nossa equipe de voluntários dentro da CMA, e somos nós que colocamos a mão na massa. A gente leva, então, não só presente para essas crianças, que são, na verdade, mas levam esperança também, né? Novas possibilidades aí num momento tão importante que é a ocasião do Natal. Então, só para fechar essa apresentação, esse slide, nós estamos falando aqui que nesse terceiro trimestre nós alcançamos aí mais de 10 mil pessoas, incluindo crianças, famílias e professores. Uma outra questão importante que eu já venho comunicando aqui em outras edições é a questão da saúde e segurança. Esse é um pilar extremamente relevante dentro da cultura da CMA. A gente sempre diz que uma autoprodutividade ela não traz por si só um resultado especial se ela não for acompanhada por saúde e segurança. Então, o conceito de produtividade ele tem que estar também acompanhado pelo conceito de saúde e segurança. Então, só para dizer aqui que nesse terceiro trimestre foi importante, a gente evoluiu no nosso timeline, no nosso cronograma de implantação do programa. Nós estamos construindo um modelo que ele iniciou em 2023 e vai até 2027 na construção do modelo. Tá? Então, importante aqui essa iniciativa da saúde e segurança. O RenovaBio, que é a certificação que nós temos, né, dentro do conceito aí de geração de CBIOS, no terceiro trimestre nós geramos mais de 46 mil unidades de CBIOS. Falando do terceiro, ficou um pouquinho abaixo do de 24, mas no contexto do acumulado da safra, ele ficou muito em linha com a safra 24, 23 e 24. Tá? Então, outubro também nós tivemos uma auditoria de manutenção da certificação Bom Sucro, tá? Na Vale do Tijuco. E um outro ponto importante que eu trouxe aqui como destaque no terceiro trimestre foi a publicação do nosso relatório de sustentabilidade da safra 23 e 24. Convido vocês a acessarem o nosso site. Quem quiser conhecer um pouco mais, onde é que ele encontra, Geraldo? Dentro ali do site, tá? Ele está dentro lá do link. cma.ind.br. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Entra no link sustentabilidade e vocês vão acessar não só esse relatório, Jefferson, mas as edições anteriores também a essas. E também ressaltar o nosso inventário de gases de efeito estufa. Tá? Isso, como eu falei para vocês, todas as nossas iniciativas estão também direcionadas de acordo com o Acordo de Paris. Então, a descarbonização, nós temos um produto, Jefferson, que ele já tem um apelo de energia renovável, ele já tem um apelo de energia limpa, mas ainda assim a gente quer compensar a geração de CO2 das nossas emissões diretas. Tá? Então, só para trazer um dado aqui, a gente tem evoluído muito na compensação e redução das emissões de CO2 nos nossos processos. Vou trazer só um dado aqui importante. 92% das emissões diretas no escopo 1 e 2, a gente consegue, então, compensar através do cultivo de cana-de-açúcar. Ou seja, eu consigo fixar esse carbono de forma orgânica através da nossa produção de cana-de-açúcar. Não estou nem dizendo aí, colocando o etanol como substituição de energia, em substituição à gasolina, por exemplo, ou a energia, a fonte fóssil, né? Então, essas iniciativas, pessoal, têm amparado e têm sustentado as questões importantes aqui do nosso negócio. Eu sempre falo que a sustentabilidade ela não pode ser mais uma onda. Ela é muito mais do que uma onda, né, do momento que todos falam, né, e que todos trazem na sua agenda, mas ela tem também que sustentar todo o negócio
do ponto de vista de resultados financeiros. Então, a gente sempre gosta de frisar isso, e é importante, é por isso que a gente sempre traz aqui uma atualização, Jefferson, e vocês têm nos convidado para falar sobre a sustentabilidade ESG. Eu deixo aqui, pessoal, finalizando já a minha fala, um convite para que vocês acessem, então, a nossa página e acessem, então, as nossas iniciativas por completo lá no site da CMA. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando todas essas ações com vocês. Eu que agradeço, Geraldo, aí, mais uma vez, a tua contribuição aqui no nosso webinar, né, trimestral. Aproveito para ressaltar e reforçar e convidar as pessoas para que acessem as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, mas principalmente acessem nosso site www.cmaa.ind.br. Lá você vai encontrar relatório de sustentabilidade desse ano, de anos anteriores. Lá vocês vão encontrar também todas as nossas informações financeiras, né, Marcos? As nossas demonstrações de resultado de exercícios anteriores, do atual. E, a partir de agora, com essa apresentação, também subiremos o release e os números desse trimestre, encerrado em 31/12. Então, nos colocamos à disposição. Mais uma vez, agradecendo a audiência, agradecendo a presença. Marcos, muito obrigado. Geraldo, muito obrigado. E as pessoas que nos acompanham, nos assistem também, muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos, um bom dia.